esperança, ordem certa. O Brasil só quer diretas. A maior concentração do Brasil. Só quer diretas. O sol da liberdade dessa gente são as diretas. Pra presidente, no berço esplêndido a pátria se levanta. Com as diretas e agiganta. No berço esplêndido a pátria se levanta. Com as diretas. Só quer diretas. Voltemos com esperança, ordem certa. Diretas já! Esse é o grito que mais uma vez vem das ruas. O coro que vem de boa parte das ruas e ganha corpo a cada dia, pede um governo eleito pelas urnas, pede antecipação das eleições, pede direta já. Para analisar esse momento, temos o prazer de receber Paulo Moreira Leite, jornalista, diretor editorial do portal Brasil 247, no Distrito Federal, que foi também diretor da revista Isto É em Brasília, correspondente em Paris e Washington, redator-chefe da revista Veja e diretor de redação da revista Época. Recentemente publicou 2 livros, A Outra História do Mensalão e A Outra História da Lava Jato, em janeiro de 2016. E Laura Capriglione, integrante da rede de mídia Jornalistas Livres, que também já foi repórter especial da Folha de São Paulo, recebeu 3 prêmios em jornalismo pela Editora Abril, um deles quando trabalhou na revista Veja. Durante a 11ª cúpula do G20 na China, enquanto Michel Temer falava em pacificação nacional e ampla discussão da relação com a base aliada, aqui no Brasil, as ruas contrariavam a narrativa do agora tá tudo bem. Apesar do apoio parlamentar de ocasião, da mídia corporativa e de fortes grupos econômicos, a aprovação popular do governo é pífia, é bastante frágil, aliás, é reprovação do governo, mesmo entre muitos daqueles que foram favoráveis ao impeachment. Quais os sinais captados nas manifestações dos últimos dias? Eu vou começar com as damas, viu, Paulo? Laura. Muito bem. Bom, eu acho que está claro que, para a maior parte da população, o Temer é ilegítimo. Quer dizer, as pessoas, você falou bem, mesmo as pessoas que eram contra o governo da Dilma Rousseff, acham inadmissível o fato do Temer assumir o posto de primeiro mandatário da República, um cara que tem um monte de acusações contra si, que já foi mencionado na Lava Jato, um cara que, enfim, por si mesmo teria 1% de intenções de voto. É um cara que, por tudo e em tudo, é ilegítimo, né? Então, eu acho que o que as ruas estão fazendo hoje é uma coisa interessantíssima, porque quem achava que ia ser fácil essa transição
está vendo que a transição está sob um terreno movediço, né? As pessoas querem eleições diretas, as pessoas não... E é muito legal porque é incrível como teve gente que achou que o povo ia pegar e falar assim, tudo bem, não vamos eleger um cara, vamos aceitar uma eleição indireta, sendo que a gente fez, na década de 80, lutas heróicas e tal, pelas eleições diretas. Como é que isso aí, de repente, ia se apagar da memória coletiva, da memória nacional? Não se apagou, né? Quer dizer, as pessoas não aceitam um dirigente, um presidente eleito indiretamente. Ainda mais um dirigente eleito indiretamente, com o passivo gigantesco que esse cara tem, né? Quer dizer, então eu acho que nós estamos longe de uma solução, né? De uma solução institucional. Ao contrário, eu acho que nós estamos ainda num momento, nós estamos numa retomada das mobilizações, né? Quer dizer, foi engraçado, porque para quem está acompanhando esse processo, você vê assim que houve um ascenso das lutas, depois, na véspera do impeachment, houve quase que um torpor, um entorpecimento das ruas, e houve mesmo, eu estava em Brasília, aquelas imediações do Senado estavam muito paradas, pouca gente e tal, e de repente, aprovado o impeachment, houve um novo ascenso, que não tem nenhuma saída em vista, a não ser as eleições diretas. Né? Paulo. Olha, retomando um pouco o que a Laura falou, eu acho assim que houve um momento de elevação das mobilizações, quando se ganhou o debate. Eu não gosto nem de falar a palavra narrativa, porque narrativa tem uma narrativa e tem outra narrativa, cada um conta a sua historinha que convém. Não, teve um debate na sociedade brasileira. E o debate, o golpe perdeu. Quer dizer, a ideia de que era um afastamento legítimo, democrático, né, perdeu. Quer dizer, a ideia de que quando você faz um impeachment e você não demonstra um golpe, e não demonstra uma prova de crime, de responsabilidade de golpe, essa ideia passou. Essa ideia passou no Brasil, essa ideia passou na França. E passou na França porque passou no Brasil. Não é porque passou, não vem de lá para cá. É porque os brasileiros, os correspondentes vêm para cá e começam a perceber que é essa a discussão. São os correspondentes estrangeiros que começam a falar. Então, é uma coisa importante. Quer dizer, então, a mobilização foi suficiente para ganhar o debate, ganhar a ideia. Quer dizer, esse governo jamais ele poderá ter legitimidade de um governo democrático. Ele jamais poderá ser um Itamar. Como o Itamar foi um herdeiro legítimo do impeachment. Até porque esse governo trabalhou pelo impeachment, coisa que o Itamar não trabalhou. Né? Então, tem uma circunstância muito importante. Eu acho que a desmobilização no final, porque aconteceu uma realidade política, que as pessoas não são bobas. Elas perceberam que não dava para vencer aquele Senado. Perceberam que o jogo no Senado estava marcado e não quiseram fazer o papel de bobas. Hoje, eu, que fui esperando gente na esplanada como você, estava vazia. Né? Você tinha assim aquele... Para quê? Não tinha nada, tinha polícia, você não conseguia entrar no Senado, mas né, as pessoas sabiam que aquilo não dava, o Senado é aquilo que a gente sabe que é, ou seja, o jogo estava jogado. As pessoas estavam compradas, ou se não estavam compradas, estavam vendidas, estavam comprometidas, você não conseguia virar aquele jogo. Bastou a coisa para você ter em seguida uma resposta. Né? E uma resposta que eu acho que é isso que você falou e que tem um elemento que é importante de entender. O Temer é um presidente dá prazo de validade. Não é para dizer que ele parece um iogurte, embora às vezes ele pareça um iogurte, que é aqueles que só tem que consumir, senão ele perde valor. Porque até 31 de dezembro, ele terá de ser mantido. Porque se ele cai antes de 31 de dezembro, aí sim será obrigatório convocar eleições diretas no prazo de 90 dias. E é isso que se quer evitar de todas as maneiras. Então, ele vai ficar aí, vão fingir que ele está aí, vão tentar mantê-lo até lá, para impedir uma saída democrática, que seria essa saída, que é a saída conveniente. Ninguém vota, no Brasil não sequer se vota em vice-presidente, ou seja, não tem voto algum. Ele é totalmente acessório da presidenta, né, da presidenta, e a gente sabe que ele foi eleito assim, porque emprestou os votos do PMDB. Pessoalmente, ele não tem voto. Né? Ou seja, então... Emprestou os votos e o tempo de televisão do PMDB. Exato, especialmente o tempo de televisão, que é um acordo. Você pode... Então, eu acho que essa é a questão. E eu acho que o que eles querem é que depois
eles façam aquilo que realmente eles precisam fazer, que realmente é o sonho dos golpistas, que é um governo escolhido pelo Congresso, onde eles vão colocar tudo em pratos limpos em 2 anos. Tem 2 anos para fazer o serviço sujo, com alguém que não tem ambições de retornar, porque o ambiente que a gente vive no Brasil é tão contra a democracia, por parte de algumas pessoas, por parte das pessoas que tomaram o poder, de uma forma usurpando, né, o poder, é tão assim que eles não querem valorizar o voto. Eles falam, nós temos que fazer o serviço com uma pessoa que não queira ser eleita, porque ela não poderá ser eleita. É tão traidor o que eles estão fazendo, é tão contra os interesses da maioria o que eles estão fazendo, que eles sabem que a pessoa que fizer isso jamais poderá ser eleita, jamais terá apoio popular. Então é isso, e que torna mais urgente ainda que se tenha uma mobilização pedindo eleições já. Né? Eu só discordo Quanto numa antes. coisa. Diga. Eu só discordo numa coisa. Eu acho que as pessoas hoje são fora Temer. Eu acho que a questão das eleições diretas está começando, porque é uma pauta absolutamente nova, no sentido de que, sabe, agora, é uma questão que tem que se tornar urgente, porque é a questão que vai ser chave para o futuro. Eu acho que tem uma coisa que é isso mesmo, ela se abre até porque o fora Temer não é o volta Dilma, necessariamente, não é, ela já não foi é. empichada. Então, é fora Temer para quê? Para entrar o Rodrigo Maia? Não é isso. Então, fora Temer... Só e aí, falta, né? Só faltaria isso, né? A gente vai indo do mal ao pior, tá certo? Mas eu já tenho aqui perguntas de internautas. Oba. Os internautas estão assistindo a gravação do programa, que vai ao ar na TV aberta, convidamos todos a assistir. Hoje, às 10 horas da noite, eles estão assistindo às 10h30 da noite, estão me falando do ponto, por causa da Paralimpíada. Então, os internautas que estão assistindo a gravação do programa participam, mandam perguntas. A gente já tem quase 200 de pessoas assistindo ao vivo e já tem um monte de perguntas, inclusive da Suíça. Tem gente nos assistindo, estão me contando aqui. Então, o Anderson Guarri, talvez pronuncie assim, pergunta para vocês dois. Vocês acham que agora, com a nossa maior intervenção nas redes sociais, a esquerda organizada está conseguindo puxar os independentes e autonomistas para os mesmos atos, mesmas pautas, para uma mesma ação conjunta? Tá, Laura? Não, eu acho que nós estamos... a gente até veio conversando sobre isso, Paulo, exatamente. Nós estamos assistindo uma convergência muito legal dos manifestantes. A gente está vendo uma diversidade que até algum tempo atrás a gente não via. A gente via, tinha o ato da Frente Brasil Popular aqui, aí depois tinha o ato da Frente Povo Sem Medo ali. E nós estamos vendo que as pessoas estão, hoje em dia, consumado o ato, consumado o golpe, aliás, que ou bem a gente se junta, ou bem nós estamos fritos, porque os ataques vão vir para todos os lados, não vai ter, olha, atacou a mim, mas não vai atacar você, atacou a saúde, vai atacar a educação também. E a gente sabe quais são os planos deles, em todos os lados, é privatização. É disso que eles estão falando. É congelamento dos gastos públicos e tal, não sei o quê. É a entrega do pré-sal. A entrega do pré-sal. Então, nós estamos assistindo, nesse exato momento, uma coisa que é bacana. Os secundaristas, que até um tempo atrás, os secundaristas da linha autonomista, que até um tempo atrás não colavam nas manifestações chamadas pela Frente Brasil Popular ou pela Frente Povo Sem Medo, estão vindo junto. E o pessoal da Frente Povo Sem Medo e da outra frente também estão indo nas manifestações. Não é uma via de mãos múltiplas, assim. Então, eu acho que a iminência que nós estamos vivendo de ataques tão severos, como os que já se anunciaram, quer dizer, os caras já estão falando em congelamento das verbas para a educação para os próximos 20 anos. Educação Quer dizer, não e pode saúde. nascer mais ninguém. E olha, o melhor que nós vamos ter é o que nós temos, porque daqui é para pior. Então, quando as pessoas começam a ver essas coisas, começam a perceber que, olha, acho que agora o negócio é todo mundo junto contra esse governo. Então, eu acho que... E nessa medida, as nossas redes, para responder a pergunta do internauta, as nossas redes vão se cruzando. Então, está sendo muito legal. Quer dizer, quando foram presos os meninos aqui, outro dia no DEIC, os meninos estavam participando da manifestação do domingo, foram presos 27 Quer dizer, estavam meninos. participando, não, estavam Iriam indo. participar, os 27 garotos que iriam participar, quer dizer, lá na porta do DEIC ali, pressionando pela libertação deles, porque foi um escândalo, quer dizer, pior do que Minority Report, quer dizer, o cara é preso antes de cometer o crime, né?
na suposição de que ele venha a cometer. Quer dizer, ali na porta tinha gente de todos, eram garotos que não eram do PT, mas que estavam sendo defendidos ali por parlamentares do PT que foram junto, por independentes, por pessoal de classe média, por ativistas de direitos humanos e tal. Quer dizer, até na autodefesa, as coisas começam a se fundir. E, portanto, nas redes sociais, idem e bidem, entendeu? Quer dizer, o negócio tende a gente... E eu acho que é o único caminho que a gente tem, é o da frente única, de fato, de todos os combatentes pela democracia contra o governo Temer. Paulo, como é que você lê ou como é que você responde aqui para o Anderson? Olha, eu só queria lembrar que houve efetivamente um elemento de divisão na questão de defesa do mandato da Dilma. Houve aquela discussão que dividiu, não vamos entrar no mérito, quem tinha razão e quem não tinha, mas que dividiu, quer dizer, havia uma parte que acreditava que você tinha que ser favorável a um plebiscito e depois uma discussão de um mandato, de uma eleição, se fosse o caso, e uma parte que era completamente contra isso. Quando esse debate se aprofundou, houve um enfraquecimento da mobilização. Houve realmente aquela coisa, as pessoas não sabiam o que fazer. Realmente não sabiam o que fazer. Virou aquela questão. Os chefes estão brigando, é um problema. Chefe quando briga, líder quando briga é um problema. Todo mundo sabe que são questões. Então, eu acho que essa fase também ajudou. E é uma fase que hoje está superada, porque hoje a fase é fora Temer. O ponto é fora Temer e o ponto é a volta da democracia. Então, agora tem uma questão e vamos dizer assim, e não há nesse momento nenhuma questão dividindo, né? Nós estamos fazendo questões concretas que você tem que combater esse governo. E que, vamos dizer assim, tem uma escalada repressiva que é, vamos dizer assim, ela é surpreendente, porque ela foi além da expectativa que você tem num regime democrático. Vamos assim, a Constituição garante o direito de reunir. O que as pessoas fizeram na Avenida Paulista foi se reunir. As pessoas não precisam sequer pedir autorização, elas têm o direito, elas só precisam se entender se houver dois protestos no mesmo lugar. Ou seja, é uma Constituição que diz isso tem que ser feito, pode ser feito, o Estado não pode impedir que isso aconteça. E o que se fez foi isso, desde o começo uma ameaça, até quando se chega, quando a manifestação chega, manifestação que supera em tamanho qualquer expectativa, 100 mil pessoas para mais, uma coisa enorme, que mostra o tamanho da resistência, o tamanho da vontade de coisas. Depois disso, você tem um ataque covarde, você com bombas, com não sei o quê, e você tem aquelas prisões. O que é um absurdo. Prender pessoas por intenção de crime não existe. Não existe. Ninguém pode ser preso porque a pessoa imagina que você vai fazer isso. A liberdade, você não pode punir o pensamento de alguém, porque você não sabe, você não está na cabeça da pessoa para saber. Bom, só você num estado policial é de exceção. Exatamente, né? exatamente. Então você está partindo para isso, e aí é um elemento que eu acho que é importante, que é assim, quer dizer, o papel que a gente vê, que o governo tucano de São Paulo passa a desempenhar neste momento. Quer dizer, é a mesma polícia que fornece, que dá esse espetáculo deprimente, lamentável e vergonhoso, vem do mesmo governo, do mesmo governador que no dia seguinte cobra a reforma da Previdência e é atendido imediatamente. Ou seja, você passa a ter governadores que exigem e levam. É uma questão assim, e levam com base no quê? Uma demonstração de força que eles deram. Então é muito preocupante. Eu acho muito preocupante, quer dizer, é muito importante o que aconteceu, tem que prosseguir, até porque se não prosseguir vai piorar. Essa eu acho que é a realidade. E aliás, o governo de São Paulo, que tem uma orientação para a Polícia Militar bastante repressiva, não só nesse momento, mas nas periferias, o grau de letalidade da PM paulista é alarmante e foi essa orientação que foi cedida, inclusive, para o governo federal, levando lá o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, hoje ministro da Justiça, no governo atual, né? No governo aí de transição, enfim. Tem mais perguntas aqui. Ó. Outro Anderson, só que agora é Fernandes. Anderson Fernandes, ele pergunta o seguinte: os autonomistas, eles estão preocupados com essa questão, que puxam atos sozinhos pelo Facebook, pelas redes sociais, estão com mais força e mais poder de mobilização para conduzir as ações de rua do que a esquerda organizada? Estou pensando aqui, esquerda organizada, ele deve estar sugerindo partidos, centrais, enfim. Você acha isso? Eles estão com mais força?
Olha, francamente falando, eu não acho, não. Eu acho que são forças muito diferentes. As forças tradicionais, digamos assim, da esquerda, que são as forças ancoradas nos sindicatos, nos movimentos sociais, como, por exemplo, os movimentos de moradia, eles têm um poder de mobilização gigantesco ainda. O MTST, sozinho, leva 50 mil pessoas para a rua. E, assim, fácil, não é uma... Olha, não, na verdade tinha 3 mil, nós estamos falando 50. Não, 50 mil pessoas. A Frente de Luta pela Moradia, a Central de Movimentos Populares levou um monte de gente ontem para Ontem no 7 de setembro. Ontem no 7 de setembro para as ruas e tal. Então, não, eu não acho, não. Eu acho que são táticas de luta diferentes. Então, por exemplo, a gente tem muitos autonomistas que são adeptos de ações diretas. Então, por exemplo, trancaços de ruas e avenidas e tal. Porque são coisas, né? são formas de mobilização diferentes e que têm um efeito propagandístico forte, né? Quer dizer, porque na medida em que criam uma série de tropeços, inclusive para a mobilidade das pessoas na rua, força as pessoas a prestar atenção em alguma coisa que elas não estão prestando atenção. Há muitas pessoas que, inclusive, criticam essas formas de luta porque dizem que elas acabam criando mais aversão à causa que está sendo defendida do que adesão. Até porque elas são muito fortemente usadas pela mídia corporativa, criminalizadas pela mídia corporativa. Porque a mídia corporativa chega e fala, você está vendo, olha lá, estão atrapalhando o trânsito, enfim. São vândalos, baderneiros e tal. Então, são formas de lutas diferentes, mas que eu acho que o que eu estou vendo acontecer agora é muito legal, cara. O que eu estou vendo acontecer, isso na própria passeata de domingo, foi uma coisa super bacana, que foi um diálogo durante a manifestação inteira. Isso, a gente via as pessoas da Frente Brasil Popular e da Central de Movimentos Populares e tal, num permanente diálogo com os meninos autonomistas, para combinar como é que nós vamos fazer, de maneira que todos saiamos felizes e satisfeitos dessa manifestação. Como de fato foi, quer dizer, foi uma manifestação incrível, tinha os parlamentares, tinham os adeptos dessa ou daquela tática e tal, mas todo mundo conversando. Isso não acontecia até um tempo atrás, como o Paulo disse, quer dizer, as disputas dentro da própria esquerda estavam tão acirradas que isso não acontecia. Era assim, eu vou fazer o meu, você faz o seu e cada um fazia o seu. Agora não, agora está havendo um grande diálogo. Tanto que a repressão que aconteceu domingo, no final do ato lá no Largo da Batata, aqui em São Paulo, foi um resultado de uma ação na base da trairagem da polícia. A polícia atacou os manifestantes assim, sem nenhum propósito, sem resposta a coisa alguma. Não, sem nenhuma motivação. Sem nenhuma motivação, usou um sem pretexto, nada. Muita gente tentando entrar no metrô ao mesmo tempo. Olha o pretexto, muita gente tentando entrar no metrô. Mas nada, os caras, não houve uma só centelha que permitisse aquela reação disparatada. Tanto foi disparatada, tanto foi uma reação abusiva da polícia, e tanto foi uma reação séria, porque nós não podemos esquecer que nós já temos uma menina cega agora, de um olho, que é uma militante do Levante Popular da Juventude, que foi cegado por um estilhaço de bomba, e um monte de jornalistas que também foram atacados, inclusive jornalistas livres, foram presos e tal. Quer dizer, então, uma escalada repressiva absolutamente desproporcional, que de tão séria, o Ministério Público Federal agora está acompanhando as manifestações para impedir os abusos, entendeu? Então, o setor de direitos humanos do Ministério Público Federal está ali andando nas manifestações, protegendo os manifestantes contra os abusos da polícia. Então, eu acho que... agora, o que eu acho que é o fato mais legal é esse diálogo que está acontecendo entre forças tão distintas. Eu queria voltar daqui a pouco a essa questão do abuso policial, da repressão às manifestações, desse ensaio de estado de exceção que se avizinha, mas antes queria ouvir o Paulo nessa questão dessa unidade. Eu vou usar uma palavra que a Laura usou aqui num outro contexto, que é o Mujica que fala muito disso, né? A unidade deve ser tática. A esquerda tem muitos pensamentos, tem muitas diferenças, né? E justamente porque a esquerda tenta problematizar as questões
da sociedade, do cotidiano da vida, né? Por isso ela tem muitas diferenças, que é muito diferente do campo da direita, que tem uma coisa que unifica. Eles também têm muitas diferenças, mas para ele as diferenças são secundárias aí e tem um campo de unificação que é a economia, que é ser proprietário dos modos, dos meios de produção, tá certo? E a esquerda não, né? Então, justamente porque tem uma visão mais múltipla do mundo, tem uma história de trabalho com as questões dos direitos e das visões, várias visões de sociedade, você tem aí uma multiplicidade, mas que essa multiplicidade, ainda que ela crie diferenças no campo progressista, democrático e tal, é preciso gerar unidade tática, né, diz o Mujica incansavelmente, na luta deles também lá no Uruguai para criar a frente ampla, né? E essa é uma experiência no Uruguai e em outros países, né? Será que a gente está conseguindo amadurecer esse debate no Brasil e gerar uma frente ampla tanto dos autonomistas, mas também dos partidos, das centrais, das centrais sindicais, dos sindicatos, dos movimentos populares, de certos movimentos sociais, mesmo no campo, digamos, do comportamento, da cultura, né? Quer dizer, movimentos LGBT e assim por diante, né? Movimento de negros, movimento de mulheres, movimento feminista, etc. Olha, eu acho que a gente está, em parte, sem dizer, aprendendo a solução da fase anterior, que a divisão não adiantou muito, né? Nossa fase anterior de divisão, em que o movimento de oposição ao impeachment ficou se dividindo a respeito do seu objetivo, se queria o objetivo de preservar o presidente de qualquer maneira, ou se, enfim, foi uma coisa muito perniciosa. Então, tem uma experiência recente que faz com que o movimento popular retome a experiência da Frente Única, que é a experiência que faz a história andar para frente. Se você olhar, é a experiência que faz a história andar para frente. O nazismo na Alemanha só conseguiu vencer quando a Frente Única foi rompida e o movimento operário ficou socialista de um lado, os comunistas de outro, os nazistas vieram. Então, quer dizer, essa experiência ela é experiência riquíssima, porque sempre vão haver pensamentos divergentes. A liberdade faz parte, a democracia faz parte, sempre vão haver. A questão é você saber a cada momento qual é o ponto que realmente representa, traduz aqueles interesses. E hoje o ponto é claramente o fim desse governo. Um governo que, assim, eu acho que as pessoas, que é uma coisa que até eu gosto de falar, porque eu acho uma coisa interessante, que é a seguinte: a gente ouve falar muito do presidencialismo de coalizão, né? Que foi o governo que vem desde o tempo de Fernando Henrique, aquela coisa que todo mundo... A Nova República foi montada em cima Hoje nós do estamos tal vivendo, o presidencialismo Temer de está coalizão. querendo fundar o golpismo de coalizão. Porque ele fez uma coalizão golpista, sem princípio algum, mas a não ser garantir a sobrevivência do golpe, né? E é contra isso que a gente está se chocando. E contra isso, a Laura falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, quer dizer, contra isso é louvável, é necessário todo esforço para impedir que ações que possam, vamos falar assim, na minha opinião, tá? Possam não só desgastar o movimento, não só desgastar o processo, mas possam até servir de elemento para justificar a repressão. Vamos falar a verdade. Ações que podem ser vistas como ações de provocação. Mesmo que na sua intenção não seja, mesmo que na sua intenção seja um protesto, elas podem servir disso. E efetivamente isso pode acontecer. Como em 2013 aconteceu. Vamos assim falar, a minha avaliação, pode ter outra, eu acho importante o quê? Que realmente você preserve a coisa, que é preservar essa unidade, porque sem essa, assim, nós estamos enfrentando uma situação dificílima. Se a gente olhar a conjuntura mundial, ela não é um vento a favor, ela é um vento contra. Sabe? Quer dizer, um vento contra na economia e contra na política, né? Sabe? Quer dizer, se havia uma certa complacência do governo americano com o que estava ocorrendo no Brasil, até umas certas manifestações espionando, mas tolerando, até porque talvez espionasse muito, né? Hoje você já começa a ter uma mudança de posição, você tem assim, então, você não tem mais você não tem uma rejeição ao golpe, né? Você tem você tem uma situação assim, então, mais do que nunca é necessário isso, mais do que nunca, essa luta tem que ser levada aqui e travada aqui, e cada coisa que enfraquece, você tem que medir que seu impacto vai ser muito maior. E a primeira coisa que pode enfraquecer será a divisão. Né? Primeiro, assim, não por acaso que todas as vezes que você lança uma questão que aparece uma questão em que o golpismo de coalizão imagina que ele possa dividir, ele vai tentar dividir. Né? Ele vai tentar fazer. Então, eu acho que isso aí agora... eu acho essa unidade foi possível,
né? Se você pensar na história diretas já, o que é? É uma unidade, em cima de uma questão democrática. Imagina, assim, né, no diretas já você tinha as bandeiras vermelhas, que algumas pessoas não queriam que aparecessem, né, e faziam campanha para que não aparecesse. Então você tem que... E nesse momento, nesse Você momento tinha isso. lá chamado Centro Democrático, que veio Exato. junto. E nesse Né? momento o que é? É a democracia que une. É combater, essas medidas repressivas que são absolutamente incompatíveis com o regime que a gente vive. Né? Bem, é isso. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse importante debate. Não sai daí.